Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Feliz Natal e um próspero ano de 2023 para todos. E grandes bênçãos que Deus derrame sobre todos e cada um de nós, e o que fica deste ano, e que no próximo ano, no que resta desse ano, e que no próximo ano Deus cumpra as promessas que Ele tem para nós, porque recebemos elas e cremos nelas. E uma saudação também a todos os ministros nos diferentes países. Ali, William Romero, que está aniversariando, que Deus te abençoe grandemente e continue te usando grandemente na obra do Senhor. E também uma saudação aqui à esposa do nosso irmão Andrés Cruz, que nos visita nesta ocasião, com suas netas, e também ao meu amigo e irmão Benjamin Cruz, filho do nosso irmão Andrés Cruz. E Nelly, Deus te abençoe, Benjamin, grandemente, e te use grandemente nesse tempo, também em favor da obra do Senhor. E a todos os que nos visitam também, que Deus lhes abençoe grandemente. Para esta ocasião, nesta semana passada, o povo hebreu esteve ou está celebrando a festa de Hanukkah. Amanhã já se conclui essa festa, a qual eu quero ler aqui um pedacinho para que dessa informação desta festa. No século II, na época do segundo templo sagrado, o rei grego de Antioquia pretendeu tirar os judeus do judaísmo com a esperança de assimilá-los à cultura grega. Os judeus resistiram e, liderados por Matial e depois por seu filho Eidiuda, o Macabeu, se levantaram contra os gregos. O Antíoco enviou milhares de tropas armadas para acabar com a rebelião. Os guerreiros judeus entraram em Jerusalém e encontraram o templo sagrado em ruínas e profanado com ídolos. Os macabeus os limparam e os reinauguraram no dia 25 de dezembro, quando chegou o momento de reacender a menorá. Revisaram todo o templo e encontraram apenas uma vasilha de azeite puro que levava o selo do sumo sacerdote, mas não tinha mais azeite com quem acender a menorá nos outros dias. Aqui aconteceu um milagre, já que esta pequena vasilha de azeite ardeu durante 8 dias, de 18 de dezembro foi o primeiro dia que começou essa festa neste ano. O tempo necessário para produzir o novo monte de azeite, e a partir de então os judeus têm observado a festividade durante 8 dias. Cada noite, depois de rezar as plenárias, o chefe de família pega a vela central do Hanukkah, o candelabro de 9 braços, que se chama Shamash, serviente, e acende, ou seja, com esta vela do centro, que é maior, que é mais alta, e ele acende a primeira vela. A segunda noite se acende a segunda vela, e assim até chegar à 8ª vela. Começa então com a que se encontra no extremo direito do Hanukkah. E à medida que os dias vão passando,
eles vão ali amarrando uma por uma. Na última noite se acendem todas as velas, celebrando o milagre da luz. E nesse tempo, tem um homem que pode acender a luz. E é aí que está acontecendo este grande milagre. E vejam neste tema que temos para hoje. Vamos procurar ali, em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Diz o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo: porque o que santifica e os que são santificados, de um são todos, pelo qual não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei a meus irmãos o teu nome, no meio da congregação te louvarei. E outra vez eu confiarei nele, e de novo porém nele e minha confiança, eis aqui aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participaram de carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas socorreu a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O mistério do primogênito do céu. Podem se sentar, por favor. Esta é a mensagem tema que estaremos ouvindo e vendo, e estaremos lendo nesta introdução, nesse estudo bíblico, esse tema em um dos escritos. Nos diz o nosso irmão William, em um livreto, ele escreve: um primogênito tem que morrer em chegar, ou por chegar, tem que morrer em chegar de outros primogênitos e ressuscitar. Ou seja, tem que morrer por outros primogênitos e ressuscitar. Todo primogênito tem que morrer. É assim para a pessoa, povo ou nação. Primogênito e é Messias ungido. E foi assim na primeira vinda do Senhor. O primogênito de Deus morreu por todos nós. Ali no capítulo 2, versículo 13, para que anotem do lado, ele desenha uma pirâmide e uma pedra angular e escreve as escrituras de Apocalipse 3, 14 e Apocalipse 12, 7, para que o tenham ali. Na mensagem, a trajetória do programa divino desde o Gênesis até o Apocalipse, a vinda do Messias, pregado 2 de janeiro de 2010, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: para o tempo em que Jesus apareceu, estava se cumprindo a primeira parte da vinda do Senhor, e é por isso que em Isaías capítulo 61, quando Cristo leu em São Lucas, capítulo 4, não continuou lendo tudo, parou no versículo 19, diz: a pregar o ano agradável do Senhor. Não continuou lendo, porque
o próximo, que tinha apenas ali um parágrafo, e a sua continuação era o dia de vingança do nosso Deus. E já passou, faz 2000 anos que passou. Veja o que significa ali, um trecho ali na Bíblia. Nesta ocasião, representa todo este tempo que passou, e continua dizendo, e o dia de vingança do nosso Deus. Por que não leu essa parte? Porque o dia de vingança do nosso Deus é para ser proclamado, pregado no último dia, por meio da promessa da vinda do Messias. Ele vai ser o único que poderá pregar o dia de vingança do nosso Deus. Ele será o que poderá vir cumprindo esta palavra aqui, de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante, onde diz: vivo há por meio do céu outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Bem, este é o mensageiro que vem proclamando a hora do juízo divino, como Noé veio proclamando a hora do juízo divino para aquela geração na qual estava vivendo o profeta Noé. E adorai aquele que fez os céus e a terra. Veio ensinando e dizendo às pessoas que adorem aquele que fez os céus e a terra, ou seja, a Deus, o mar e as fontes das águas. Vem ensinando e dizendo às pessoas e às nações que temam a Deus e deem glória a Deus e o adorem. E também vem anunciando a eles o juízo divino que há de vir sobre a terra, porque a hora do seu juízo chegou. E isso é para o tempo desse mensageiro, ou seja, que vem anunciando as taças, vem anunciando as trombetas, as taças, as pragas, e também é o que vai estar abrindo o 7º selo de Apocalipse, capítulo 8. Ou seja, revelando o mistério do 7º selo, que é a vinda do Senhor, do qual o reverendo William Branham esteve falando, mas disse, ainda não está aberto, vai ser aberto, mas ainda não está aberto. E no livro de citações, na página 149, parágrafo 13:28 diz: assim que colocaremos essas taças e essas trombetas, quero colocá-las. Eu disse a vocês que o faria. Elas vêm debaixo de outra coisa. As taças também vêm debaixo do soar as trombetas. Escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19, e escreve as taças e as trombetas como as eras e os selos. E escreve carpa, porque é na carpa onde isso estaria se cumprindo. E na 152, parágrafo 13:53, diz: e estamos esperando, assim que possível, de fazer, de um modo que possamos ter, onde possamos trazer todos juntos, talvez debaixo de uma grande carpa, onde eu estou sentindo muito definitivamente guiado, para pregar sobre as 7 taças na Bíblia. E escreve carpa e as 7 taças, e desenha uma estrela de Davi, ao lado onde diz pregar sobre as 7 taças, e em cima, aí escreve o ano 2002.
Esse ano é muito, mas muito importante. E tem vários lugares onde esse ano onde ele coloca e tem diferentes somas, cálculos, onde todos chega a um ponto onde isso que foi falado pelo reverendo William Branham no livro das 70 semanas de Daniel, onde diz na página 26 e na 27, na 27, vejam, diz: e se podemos achar esses dias, acharemos exatamente quando vai ser a consumação. Vocês entendem? Isso está determinado até a consumação. E escreve: a consumação não vai falhar a data. Não vai falhar a data. E na 26, diz: agora vocês entendem? Se podemos entender o que são essas 70 semanas, vamos saber quando é a consumação. Oh, uau! Deus nos ajude para sabê-lo. Isso nos diz exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente em algum lugar nessas páginas. Exatamente desde esse tempo até este tempo, até a consumação. E isso não vai errar um minuto. Quão grande é a palavra de Deus. E ele escreve: isso não vai falhar. A consumação, escreve também, podemos saber quando vai ser. E esta data que ele coloca ali, e no livro de citações em vários lugares, e ele mostra isso. E quando diz: encontraremos onde isso está escrito. Está escrito. Onde isso vai ser? Quando será? Isso não vai falhar. Nem por um minuto. Por isso, é por isso que sempre, nas vezes que alguém fraquejava, e ele dizia: mas como eu vou poder? E ele dizia para mim: segue, porque vai dar no alvo. E todas estas coisas vão confirmando que vamos a segurança e vamos dar no alvo. Vamos acertar no alvo e não vai falhar nem por um minuto. E ele continua dizendo ali algo muito importante. Diz: mas vai ser aberto, mas ainda não está aberto. Diz que esse mistério é tão grande que quando for aberto ou foi aberto no céu, houve silêncio como que por meia hora. E se teve silêncio como que por meia hora, e então esse mistério é o maior de Deus. Vejam como essa escritura de Apocalipse, capítulo 14, vem também se cumprir nessa etapa final. Continua dizendo, aqui na página 106,
parágrafo 923, que é um extrato da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, da página 14 desta mensagem em espanhol, diz: sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã, o mistério escondido que Deus teve na sua mente antes do início do mundo, ou seja, antes da criação, e como veio se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Depois vocês vão entender claramente o que está se fazendo. E então Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso teve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram e foi proibido João escrever a vinda do Senhor. Isso ele leu foi da página 923 do livro de citações, da página 106, e para que anotem ali esta porção no livro de citas, ele escreve ali: silêncio, meia hora. A vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá, não estava revelado. Ou seja, não estava revelada a sua vinda. Continua dizendo: ou seja, que os 7 trovões, que é a voz de Cristo falando como quando ruge um leão, é o que dá a conhecer esse mistério do 7º selo. É a voz de Cristo falando como leão. Portanto, não pode ser em nenhuma das 7 eras, porque as 7 eras ele não esteve falando como leão. Tem que ser para uma etapa onde ele vai estar falando como leão. E há apenas uma, a era de pedra angular, a etapa de ouro da igreja, a era eterna da igreja. E lembrem que a dispensação do reino tem 7 eras e coroa com a 8ª. E enquanto se esteve nestas 7 etapas, não estava se falando como leão, estava ainda como cordeiro. Porque vejam, onde a mensagem do Evangelho do Reino se entrelaça com a mensagem da dispensação da graça, e esse anjo, de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 ao 7, vem com o Evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, povo e língua, ou seja, que vem com o Evangelho do Reino, do qual Cristo disse em São Mateus, capítulo 24, versículo 14, e será este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, que a mensagem que põe fim ao tempo, e o tempo deixa de ser, o tempo de redenção, o tempo da dispensação da graça, é essa mensagem que estará proclamando esse mistério do 7º selo, e estará proclamando a hora do juízo divino, as coisas que vão acontecer. Vai ser esse mensageiro que virá pregando o Evangelho do Reino, ou seja, o Evangelho eterno. E na mensagem, porque clamas, diz na página 10, acredito que qualquer homem, ou mulher, criança, menino ou menina, eu penso na concepção intelectual do que eles pensam, que é o mundo, e além disso, nunca vão poder ter um fundamento completo até que tenham achado essa luz, que converte essa palavra em realidade.
Eu penso que igreja alguma em sua prática, não importa o quão intelectual e fundamental seja, essa igreja não vai prosperar até que o sobrenatural não se tenha conhecido entre sua gente e eles o vejam. Algo ao que eles possam falar e lhes responda e vindica essa palavra escrita. E desenha uma pedra angular e as eras, e ele escreve: a coluna de fogo, a luz, encontrá-la, converte a palavra em realidade. E na página 22, desta mesma mensagem, 22 e 23, diz, 22 abaixo: houve apenas 8 almas que se salvaram nos dias de Noé. É muito duro, mas tudo que estava ordenado para a vida eterna ou para a vida entrou nesse tempo. Vem como o Espírito Santo trabalha em cada era, tirando as pessoas. Agora encontramos que a fé de Moisés o guiou a vigiar, o guiou a vigiar o que seria, não o que tinha sido. Veja amanhã, no lugar de olhar o dia de hoje. Veja a promessa, ao invés da glória. E escreve glória humana. Vejam as pessoas no lugar da organização. Veem? Deus fez isso. Ló podia ver o embrulho de prosperidade embaixo em Sodoma. Ló podia ver as possibilidades de uma grande quantidade de dinheiro. Ló podia ver as possibilidades quando olhou sobre Sodoma, e ele podia se converter. Ele era um hebreu, e ele podia chegar a ser um grande homem ali, porque ele era uma grande figura intelectual e sobrinho de Abraão. Por isso, ele escolheu ir a Sodoma. O intelecto de Ló o levou a ver o embrulho da prosperidade. O intelecto de Ló levou a ver as bênçãos da glória, glória humana. Mas a sua fé foi paralisada por isso. Ele não via o fogo que destruiria aquele tipo de vida. Essa é a forma na qual as pessoas estão hoje. Eles veem as possibilidades e vantagens por pertencer a uma grande organização, eles veem a vantagem de ter contato social com as pessoas da cidade, mas eles não veem eles não veem a sua festa paralisada. E ele escreve Ló: a sua fé foi paralisada pela glória humana. Me permita repetir isso de forma que não seja tão mal entendido. As mulheres hoje, como eu digo, elas desejam agir como as estrelas de cinema, o homem deseja agir como os comediantes de televisão, os pregadores de hoje, parecem desejar fazer as suas igrejas como um certo tipo de lojas modernas. Eles veem as possibilidades de que talvez se converter em um bispo, o seu supervisor geral ou alguma coisa assim. Se tudo vai bem com a igreja, abandonando as escrituras, ainda as tendo na sua frente, completamente vindicadas pelo poder de Deus e pela palavra vivente de Deus, vivendo nas pessoas. Contudo, eles não a desejam. Eles dizem: não queremos nos misturar com algo como isso. E em um livreto ele também escreve: se não crês, não entenderás. Vê, é preciso crer para entender. E eles dizem: não desejamos nos misturar com algo como isso. Isso tem que tomar o seu cartão de companheirismo, seu cartão tem que tomar sua ordem denominacional. Há homens honestos como Ló, sentado em Sodoma, sabendo que aquilo é incorreto. Vê o que eles fazem quando fazem isso. Eles paralisam a pouca fé que tinham. Não pode trabalhar. E escreve:
a Escritura vindicada, la abandonan. a abandonam. Ahora, E agora, echó eso, Moisés lançou isso de lado e colocou a sua fé, paralizó el mundo. paralisou o mundo. A sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Agora você precisa escolher uma ou outra, pegar uma ou outra. Você vê, a Bíblia não muda, Deus não muda, Ele é Deus que não muda. E escreve, Deus não muda. E escreve aí também, a sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo paralisa a sua fé. Sigue diciendo aquí, Continua dizendo aqui o nosso irmão William. y ahora, E agora, en el séptimo sello, no sétimo selo está o fim do mundo agitado, está o fim do sétimo selo, é o fim do sétimo selo mesmo, o fim das trombetas, o fim das taças, das pragas, o fim da igreja, da era da igreja, ou a dispensação da igreja. Tudo isso está no sétimo selo. E também a introdução ou entrada ao milênio. Assim que o sétimo selo vai introduzir o milênio, o dia milenial, ou o último milênio, ou o último dia, e todas as coisas que vão estar ali no último dia, o sétimo milênio, e, portanto, vai estar falando do reino do Messias, que corresponde ao sétimo milênio também. E agora vejamos isso na página 472, onde diz: isso mostra que vem de Deus, porque vemos que se enquadra perfeitamente com a promessa de Deus para a mensagem do tempo do fim. Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo. nos ha revelado Ele nos tem revelado os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando comece, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando comece, mas também diz, no que tínhamos lido anteriormente, na página 464 e 465, diz que no sétimo selo, e que o sétimo selo será o fim do mundo, o fim do tempo, o fim das trombetas, o fim das taças, e ainda o fim do sétimo selo. Vê? E no princípio, tem um princípio e um final, como Cristo aqui na terra, em sua vinda, sua primeira vinda, teve um começo no ventre de Maria, e depois nascendo em Belém da Judéia, e se criando como uma criança judia, circuncidado no 8º dia, depois tendo uma etapa de jovem, aprendendo o ofício de carpintaria, com todas as coisas que há em um ofício da construção, e depois, mais à frente, e assistindo na sinagoga e também assistindo no dia da festa, uma das festas importantes da Páscoa, ali em Jerusalém, e assim por diante. E depois, começando o seu ministério, no tempo correspondente, muito poucas pessoas sabiam durante esses 29 anos e meio que este jovem Jesus era o que cumpriria a promessa da vinda do Messias. E foi identificado depois ali pelo Espírito Santo quando João batizou, que veio o Espírito Santo sobre ele. E esse era o sinal que foi dado a João de que aquele do qual ele testificava que viria depois dele, o Espírito Santo repousaria sobre ele, e por isso ele diz: este é aquele do qual eu testifiquei, do qual eu disse que depois de mim viria um maior do que eu, o qual é primeiro que eu, e o qual lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. E agora, o começo, apenas algumas pessoas sabiam. Maria, mas lembrem que Maria representa a igreja noiva. Maria, através da qual Jesus nasceu, a igreja. A noiva está grávida. No livro dos Atos, dos selos, no livro dos selos, na página 368, diz, de uma porção aqui que eu li ali, diz: mas nós também estamos em angústia. A noiva está em angústia para dar à luz
a Cristo Jesus. está en angustia Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. y este sexto sello E este sexto selo dá lugar a tudo isso. hermano, Ó irmãos, tiempo cuando vai ser um tempo quando vão acontecer todos os terremotos, as estrelas vão cair do céu, haverá erupções vulcânicas e nisso a terra vai ser renovada. As lavas vulcânicas brotarão do centro da terra e então se regará por todos os lados enquanto a terra gira. E ele escreve ali, la novia a noiva com dores de parto, de parto é igual, el sexto sello o sexto selo da lugar dá lugar a isso, al parto. ao parto. ¿Qué da lugar al parto? O que dá lugar ao parto? O sexto selo. Sigue diciendo aquí Continua dizendo aqui, nuestro hermano William, o nosso irmão William, y ahora e agora miren todas las cosas vejam todas as coisas que estão prometidas. Estamos em um tempo muito importante no qual nós temos toda a Escritura, temos a mensagem do reverendo William Branham, e por quanto foi o precursor de la venida del Señor. da vinda do Senhor, Tenemos aquí la palabra temos aqui a palavra profética falada pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, que é como uma tocha que ilumina em lugar tenebroso, ainda que o dia, até que o dia clareie e a luz da manhã saia em nosso coração, nossos corações. E também tem todo o conteúdo contido na Bíblia. Um dos mensageiros disse algo assim como que da era da igreja terminará. Irineu foi, Miguel, ou Marte, quando entre o último escolhido, quando entre o último membro da igreja, assim que isso é o mesmo que disse o reverendo William Branham na página 102 a 105 do livro dos selos, assim que a igreja noiva é a segunda Eva e Cristo é o segundo Adão, para trazer filhos e filhas de Deus com vida eterna em e ao reino de Deus. E também encontramos que Maria tipifica a igreja do Senhor Jesus Cristo en el mensaje na mensagem. hizo referencia a nuestro hermano Miguel. Disto, o irmão Miguel fez referência hoje, Da la casualidad que él da casualidade que ele fala desse extrato, e eu vou ler aqui, palabras de saludo y cierre de palavra de saudação e fechamento dos batismos, pregado 23 de abril de 2000, em Cayey, Porto Rico, diz: lo que hemos visto o que nós vimos acontecer aqui está também acontecendo em todos os países da América Latina e do Caribe, e isso é entrando depressa, porque la puerta porque a porta vai ser fechada de um momento a outro, mas Cristo não pode fechar a porta nós estando fora, mas estando dentro, a porta vai ser fechada. y luego qué sucederá, E depois o que vai acontecer? Pois a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de todos nós os que vivemos. E vejam que ese tiempo que esse tempo, cualquiera podría decir qualquer um poderia dizer, completó la iglesia, pois a igreja se completou e aí tem que acontecer a ressurreição. Tem um lapso de tempo, como foi, não vai ser tanto como 2000 anos, como foi quando ele pregou se detuvo allí e parou ali e teve ali um trecho, o dia de vingança do nosso Deus, e veio pregando, vinha falando essa escritura e parou. así. Hay un lapso de tiempo Assim tem um lapso de tempo en donde se completará la iglesia, onde a igreja vai se completar, estará ese tiempo e esse tempo el mundo sin darse cuenta o mundo vai estar sem se dar conta de que ele já não está no trono de intercessão. A porta para obtener el nuevo para obter o novo nascimento se fechou, y para cada promesa e para cada promessa tem que entrar por uma porta. Se para a primeira vinda y para obtener el cuerpo teofánico e para ter o corpo teofânico, o novo nascimento, era preciso entrar por Cristo Jesus em sua primeira vinda. Para a segunda vinda, obter o corpo eterno e glorificado, é preciso entrar pela porta da segunda vinda de Cristo. sigue diciendo así, Continua dizendo assim, no habrá que não vai ter problema para nós, porque o programa de Cristo é com e para nós. así que todo esto Assim que tudo isso
estava no programa de Cristo, quizás algunas personas talvez algumas pessoas perguntarão: estuvimos muchos años estivemos muitos anos e agora surgiu isso tudo? Ou seja, dos batismos. Não se preocupem. iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo começou batizando en el nombre del Señor no nome do Senhor Jesus Cristo, y después e depois, cuando entró a cierto quando entrou uma certa etapa, deixaram de batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. y luego al final E depois, no final, fue restaurado foi restaurado o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que aconteceu refletiu o que aconteceria na nossa era. E aí não explico mais nada para vocês, porque eu disse para vocês outras vezes que na nossa era e em nossa dispensação se percorrem as 7 etapas ou eras da igreja, mas em uma forma consecutiva. Assim que vejam por onde estamos no recorrido destas 7 etapas pelas quais passou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nesse momento ele estava identificando ali que estávamos na 7ª era y terminó e terminou por ahí por el final ali pelo final e no princípio 19 de 2019, final de 2018, princípio de 2019, e ele se foi. ahora hay un llamado Agora há um chamado para salir de ahí para sair daí. y el que no salga de ahí E o que não saia daí vai ficar donde nuestro hermano onde o nosso irmão William o deixou, en la séptima edad na 7ª era. tiene que escuchar el Tem que ouvir o chamado para subir esa otra e passar a essa outra etapa. etapa de adopción Etapa de adoção, a era de ouro, a era de ouro. fue en la séptima Foi na 7ª era, restaurado onde foi restaurado o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. miren por dónde Vejam por onde estamos em nossa era e nossa dispensação. ahora veo Agora vejo que já estão se dando conta, porque tudo isso está acontecendo neste tempo final e tinha que ser dessa maneira. estaba reflejado Já estava refletido y no se puede luchar e não pode lutar contra aquilo que já está tipificado, do que já está refletido no passado. Porque o que aconteceu no passado reflete o que aconteceria em nosso tempo. Aí, pois, ao saber estas coisas, pois, estamos sabendo a história de nossa era, a era de pedra angular e de nossa dispensação. así como cuando el Assim como quando o reverendo William Branham deu a conhecer a história das 7 eras da igreja através destas 7 etapas, que nosotros estamos viviendo la ou seja, que nós estamos vivendo a etapas correspondentes à nossa era y estamos también e estamos também teniendo el conocimiento obtendo o conhecimento do que está acontecendo nestas etapas. Ou seja, que o que está acontecendo é a história de nossa era, o qual foi refletido nas 7 etapas ou eras da igreja. Bom, vamos deixar isso quietinho e vamos continuar vendo essa etapa, o qual é gloriosa. E depois dessa etapa, depois que essa etapa seja concluída, e não sabemos quando vai ser concluída, mas quando entre até o último, vai terminar. E terminou. Quando o último entrou, quando ele disse, parem o batismo, ele já fechou essa etapa ali. y entonces E então, la resurrección de los a ressurreição dos mortos em Cristo é a nossa transformação, os que vivemos. E então, no pasó pois, ele disse, não aconteceu. este lazo de tiempo Veja, esse lapso de tempo, y miren e vejam, luego de eso depois disso, que fue lo que leí ayer que foi o que eu li a vocês ontem, em uma parte da saudação, está escrito do irmão William, onde ele diz, el hermano Branham quando o irmão Branham dedicou el nuevo tabernáculo o novo tabernáculo em Jeffersonville, Indiana, USA, Estados Unidos, primero que predicó o fue primeiro que pregou foi a revelação dos 7 selos, yendo la brecha incluindo a brecha, Deus em simplicidade, brecha, os 6 selos, perguntas e respostas, e o 7º selo, tipo e figura,
do que Deus estaria fazendo quando se complete a construção da igreja, o novo templo de Deus. Veja, isso é tipo e figura do que estaria acontecendo depois que entrasse o último escolhido de Deus. E a porta se fecha para entrar e nascer de novo. Ou seja, que essa etapa depois seria o que se refletiu ali na abertura dos selos. E no lugar onde ele falou que os selos seriam pregados de novo, algo assim. Ou seja, que vejam quando isso volta a acontecer. E se as taças, pragas, trombetas, tudo, aquilo que seria pregado, o irmão Branham disse que seria uma grande carpa catedral, pois procurem uma grande carpa catedral e veja se está se dando a conhecer ali, se isso está se dando a conhecer ali, e aí estaria identificando essas promessas. Continua dizendo, vejam aqui também, nesse escrito, escreve a fé de rapto. Ninguém se ocupou do paciente, a igreja, para que obtenha a fé de rapto, ao qual se encontra na revelação dos trovões, do sétimo selo, na revelação que os trovões dão do sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, a vinda do Senhor. E Ele mesmo é o que revela, através do seu anjo, e dá a conhecer a sua manifestação ou a sua manifestada em carne humana, através do seu anjo. E isso, o sétimo selo, e isso é o sétimo selo, revelado à igreja noiva e a sétima trombeta a Israel. Veja como ele coloca aqui o paciente e a igreja. E Deus, como grande médico divino, estaria tratando da igreja, da paciente, em uma grande carpa catedral para dar fé de rapto a ela, para tirar essa doença da morte. Porque Ele vai nos dar a fé para sermos transformados e raptados, e com essa fé, obtendo essa fé pela palavra, e nós crendo nela, Deus vai tirar a morte das nossas vidas. Ou seja, por isso temos que cuidar dos nossos corpos, para que cheguemos a esse momento. Não sabemos se nesse ano, ou no ano que vem, ou no outro de cima, ou não sabemos em que anos, mas sabemos que em alguns dos anos vai se completar essa etapa, onde vamos ser transformados. Vejam, onde vai se completar essa etapa e depois a transformação. Na mensagem, a bênção dos primogênitos no programa divino, pregado dia 28 de abril de 2008, diz, no México, tudo vai ser feito conforme a vontade de Deus. O importante é que, sob o cumprimento dessa visão, o anjo do pacto vai estar, que é Cristo em seu corpo angelical, vai estar o ministério de Elias, vai estar o ministério de Moisés, vai estar o arcanjo Gabriel, também vai estar por aí o arcanjo Miguel, porque Gabriel disse que ninguém o ajudou, senão o vosso príncipe Miguel, ou seja, o anjo Miguel, ou o arcanjo Miguel. Assim que todos vão se reunir para uma manifestação muito grande nesse tempo final, e isso vai coroar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que uma mesma era é a era de coroa, a era de pedra angular, a era de coroa e, consequentemente, pois tudo tem a ver com a era de ouro. E o ouro representa a divindade, ou seja, Deus operando, como foi quando apareceu ali Abraão, com a presença de Elohim
e o arcanjo Gabriel e Miguel. Y todo eso va a operar en E favor tudo isso vai operar em favor de la transformación, da transformação dos escolhidos, la presencia porque foi a presença desses arcanjos ali, en medio de Abraham y no meio de Abraão e de Sara, operou para para el rejuvenecimiento o rejuvenescimento de Sara e de Abraão, porque foi em torno da palavra que eles foram rejuvenescidos, con la presencia ou seja, que de Dios. foi a presença de Deus, com a presença de Deus, dos ministérios de Moisés e Elias, Dice e diz, de Gabriel, de Gabriel, de Miguel. de Miguel, Y todo eso e tudo isso dice que va a operar en favor diz que vai operar em favor da transformação dos escolhidos, os mortos, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento ou rapto da igreja, e também vai operar em favor dos hebreus e em favor das virgens insensatas, porque a terceira etapa é para a noiva, para as virgens insensatas, para o mundo e também para os hebreus. Porque o que é o sétimo selo para a igreja es la séptima trompeta para los judíos. é a sétima trombeta para os judeus, é o mesmo, porque ele vem com os seus anjos. Os seus anjos são as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias, e ele é o Messias. Y saben lo que comentan. E sabem o que alguns rabinos comentam? Elias é o Messias. Ou seja, que o que eles estão esperando é um homem. E, consequentemente, isso é o que eles vão ver. Ahora la explicación Agora, a explicação de todo eso, disso tudo, ustedes la van a ver vocês a vão ver. cuando se cumpla. Quando se cumpra, você vai ver e vão entender o que o reverendo William Branham disse, El séptimo que o sétimo selo y la apertura del e a abertura do sétimo selo en sí, seria em simplicidade, algo bem, mas bem simples. pero que cuando comenzará Mas quando começará, seria um segredo, sería abierto, mas seria logo aberto, luego que sea abierto, e depois de ser aberto o sétimo selo, todos verán que todos verão que era mais simples, de lo que había. mais simples do que muitas pessoas tinham pensado. Y exactamente, hay una parte donde E exatamente tem uma parte onde ele diz, exatamente como você está pensando que é, assim não é. Porque, lembrem, todo sería que tudo seria aberto em uma grande carpa catedral. antes de eso, E antes disso, las ideas todas as ideias e todas as interpretações de todos os ministros e todos os irmãos têm que jogar ali em um buraco, porque não tem base escriturística. Por quê? Porque não tinha sido aberto. está siendo abierto. Está sendo aberto agora. Todas esas interpretaciones Todas estas interpretações tienen que echarlas a un lado. tem que lançá-las de lado, porque vai incomodar vocês, vai atrapalhar. Todo eso tiene que ver E tudo isso tem a ver la bendición com a bênção dos primogênitos del programa divino. no programa divino. El mensaje Vejam a mensagem. Aqui está. Cristianismo la idolatría, contra a idolatria, dice en la página, diz na página 27. él viene leyendo de, Ele vem lendo a escritura de número 25, de 1 ao 5. dice, matad a cada uno de ellos. Diz matar cada um deles. Dios quiere Deus quer vamos a leerla, Vamos ler página 26, página 26. ahora, ¿qué piensa Dios de E agora, o que Deus pensa disso tudo? será como ellos? Será como eles dizem? No le importa a él, Não importa a ele, sí le importa. mas sim, importa a ele e ainda não importa. Se não, então, ¿Qué le dijo a él? por que ele disse a Jeremias aquelas coisas? Por que ele disse isso? Es que sí importa. É que sim, importa. Una manera, Deus tem uma maneira. Moisés hubiera
Que tal se Moisés tivesse dito: eu vou tirar aqui uma sombrinha em vez dos meus sapatos? Quando estava na sarça, ele disse: eu vou tirar o chapéu em vez de tirar os sapatos. Então, ele nunca teria visto a visão. Você tem que vir pelo caminho que Deus proveu. Deus tem uma maneira. Tem tanto que poderia eu dizer. Abramos a Bíblia, quando menos em uma dessas muitas citações que eu tenho anotadas. Abramos a Bíblia em Números capítulo 25, e aqui nós vamos ver se importa a Deus ou não. Veremos se importa ou não esses credos e dogmas e demais coisas. Dizem, Ele é um bom Deus, e veja, Ele olha por cima disso tudo. Não é assim. Ele fixa uma linha e coloca ali um plumo, e você tem que se enquadrar com isso. E lê Números 25. E Israel descansou em Sitim, e o povo começou a fornicar com as filhas de Moabe. Ouçam bem, as quais chamaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, se inclinando aos seus deuses, e chegou os seus deuses a Baal-peor, e o furor do Senhor se acendeu contra Israel. Com razão disse: nem ouvireis por este tipo de gente. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os príncipes, e escreve Números, escreve Êxodo 33. Por isso o irmão Branham disse, com razão disse, nem ouvireis por esse tipo de gente. Ele se refere a Êxodo 33. O irmão ele escreve aí Êxodo 33. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os príncipes do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e a ira do furor do Senhor se apartará de Israel. E então Moisés disse aos juízes de Israel: matai a cada um daqueles dos seus que tenham se chegado a Baal-peor. Números 25, de 1 ao 5. Matai a cada um deles. Deus quer ser Deus. Se Ele não é Deus, então de maneira nenhuma vai tomar o segundo lugar. Ele não tem que permitir que Baal, nem o dogma manufaturado do homem, nem as teorias de algum homem, nem alguma ideia de um credo, nem a ideia de alguma denominação atrapalhe o seu caminho. Ele é Deus. E Ele tem poder para levantar filhos a Abraão até dessas pedras. Ele não tem que ter as suas denominações. Ele não precisa da sua grande sociedade e as suas escolas e o resto e demais coisas. Ele usa o que ele pode tomar em suas mãos, pegar em suas mãos, o qual é nada, dá fôlego de vida, e nisso chega a ser algo que sirva para ele. Isso é o que Deus faz para ele. Certamente Deus importa. Você diz, não importa. Sim, importa, certamente. E ele desenha ali uma estrela de Davi e escreve: Deus pega algo que é nada. E na página 31 desta mesma mensagem diz: no outro dia chegou ao meu conhecimento que alguém tinha perguntado que se um homem era salvo e a sua esposa não era, então que se ambos subiriam no rapto. Ou seja, que se um era salvo, ou seja, tinha nascido de novo, crido em Cristo e tinha um novo nascimento, e ele disse, ele falou que alguém tinha comentado isso, e então que se ambos subiriam no rapto. E a resposta foi que, sendo que a esposa não era salva, então nenhum dos dois poderia subir, porque o esposo e a esposa são um. Isso era a resposta que eles tinham dado. Que disparate! Essa resposta que deram para ele. E ele disse, haverá dois em uma cama, um será tomado e outro deixado. Isso é uma coisa individual entre você e Deus. Entre tu e Deus. Tu rende ao teu corpo, ou seja, que o papai, mamãe, filhos, ou qualquer outro o aceite ou não. Oh Deus, este mundo sujo, corrupto, e essas pessoas estão, essas igrejas imundas e sujas que se chamam igrejas, e essas organizações sujas e imundas com seus credos sujos e corruptos que estão contra a palavra de Deus. Oh Deus,
de alguma parte, traz uma pessoa pequena e humilde para limpar tudo isso e fazer subir aos lugares celestiais, e assim te mostra Deus Todo-Poderoso. Amém. E ele escreve: traga alguma pessoa pequena. E escreve Moisés e Elias. E mais abaixo diz: é a sua palavra encarnada novamente em nós. Ó, irmão Neville, olhe isso. O que é? Não é um Deus místico, imaginário, sentado ali longe, mas é um Deus vivente. E o que é esse Deus vivente? É a palavra em você se fazendo real. Ó Deus, com certeza acreditam que eu sou um fanático, e talvez eu seja, mas irmãos, você pode ver, triunfando sobre toda a denominação, triunfando sobre todo o paganismo, um Deus vivo manifesto em um templo vivente, e a palavra de Deus, o qual é Deus, encarnada em você. Por quê? Porque está sentado em lugares celestiais, triunfando sobre todas as coisas em Cristo Jesus. E escreve a palavra se fazendo carne em você. E aqui também escreve a palavra encarnada. E é na etapa de pedra angular em cima, onde nesse tempo os escolhidos de Deus têm que estar. O que fica na sétima era, como o grupo do reverendo William Branham ficou, quando ele partiu, vejam, muitos se denominacionalizaram e entrou a morte. E na sétima era, virei a dispensação do reino, o que não suba a esta oitava era, a esta oitava parte, vai acontecer a mesma coisa. O mensageiro se foi, e o próximo é morte espiritual. Se denominacionaliza, começam a fazer grupos e a interpretar o que o mensageiro quis dizer. É a mesma coisa que aconteceu nas eras. É por isso que muitos que foram ficando e dizem, não, isso eu não posso aceitar. E eles ficam ali, e ali o inimigo entra. Lembrem que Laodiceia é trono de Satanás, o irmão Branham disse. Porque não pode subir. Este é o seu trono. Diz, os primogênitos são os que têm a parte mais importante e, consequentemente, eles são os primeiros que recebem esta bênção. Na mensagem, uma palavra de saudação que ele deu aos ministros, 4 de maio de 2008, diz, na quinta manifestação, vai ser que a terceira etapa vai se manifestar em toda a sua plenitude. A quinta manifestação de Elias. E Deus nos deu uma amostra da manifestação de Elias por quarta ocasião, nos deu 5 amostras para que saibamos as coisas que vão a englobar a sétima etapa, que será uma carpa gigante, porque quando deu a visão da carpa gigante, foi que ele disse que isso vai ser a terceira etapa, e já se foi. O quarto Elias se foi, portanto, tem que se cumprir no quinto Elias, ou seja, tem que se cumprir esse evento na manifestação de Elias, em sua quinta manifestação em um homem. O reverendo William Branham diz que a sétima trombeta e o sétimo selo é uma coisa, a vinda do Senhor. E como a sétima trombeta, que são Moisés e Elias, as 2 oliveiras, e o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, pode fazer o mesmo? Simples, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos, vem com os 2 ungidos, e o outro é que é Cristo, o Espírito Santo, o que opera os ministérios das 2 oliveiras, ou seja, que é Cristo, o Espírito Santo, que opera
o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e de Elias, diz o reverendo William Branham no livro dos selos, página 149 em espanhol. O espírito de Elias é o espírito de Cristo. Portanto, é o Espírito Santo operando esse ministério de Elias novamente, e operando o ministério de Moisés, e operando o ministério de Jesus. Simples assim. Portanto, nessa terceira etapa, é que ele vai chamar estes 144 mil e também vai chamar os eleitos do tempo final. Nessa terceira etapa, ele vai chamar os 144 mil e também vai chamar os eleitos deste tempo final. E lembrem que tem uma pesca que o irmão Branham quis fazer. Quando foi mostrado esse lago para ele, e o anjo disse para ele, eu vou te ensinar a pescar. O que o anjo estava mostrando a ele ali era a pesca importante que seria realizada na terceira etapa dos eleitos de Deus, representados nos 153 peixes. E vejam, esse chamado desta sétima era, onde ele nos colocou ali, no ano 2000 que estava entrando essa etapa, e depois terminou. Vejam logo o que aconteceria. Portanto, nessa terceira etapa, é que ele vai chamar estes 144 mil e também vai chamar os escolhidos do tempo final e os colocará em uma etapa correspondente a esse tempo, que é a etapa da era de pedra angular, a etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma etapa mais acima de onde ele nos colocou no ano 2000, onde estava nos mostrando onde estávamos entrando da sexta à sétima. E essa é a etapa onde ele estará operando. Em que etapa? Na oitava. Assim como operou em cada era, estará operando nesse tempo final. E aí será que nos abrirá as Escrituras, nos ensinará sua mensagem correspondente a esse tempo e nos dará fé, consequentemente a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, neste papelzinho ali também, ele desenha, ou seja, escreve 1977 e coloca ali de setembro a novembro de 1977. Escreveu também 1974, mas 1977, porque tem outros lugares, e ele também sempre dizia que esse ano era o começo da hora de sua vinda. A hora da sua vinda corresponde a 41 anos, com 8 meses. E ele escreve aqui 41,9 e meio. E dá 2016 e 9,5 meses. Eu não tinha lido isso porque nós já estamos em 2022 e já está se cumprindo algo nesse ano que já está terminando. 10 meses de 2017. Cumprem 41 anos e 9 meses e meio, de setembro a novembro de 2017. E escreve Israel com Josué em 5 anos entraram à terra prometida, a conquistaram depois da morte de Moisés,
No ano 41 cruzaram o Jordão, a morte. llegado. Chegado ao Mar Morto. Ahora miren aquí algo. Agora vejam algo aqui. Ya han pasado Já passaram 5 años 5 anos y hemos entrado a la e entramos à terra prometida da palavra. en este año 2020, Neste ano de 2022, o qual podía ser antes, não podia ser antes, sino que tenía que ser mas tinha que ser nesse ano, en donde toda esta palabra onde toda esta palavra ha salido saiu y como Dios fue obrando e como Deus foi operando desde un 25 desde 25 de diciembre, de dezembro, o sea que hoy ou seja, que hoje estaríamos conforme al calendario estaríamos conforme o calendário gregoriano, cumpliendo un año cumprindo um ano desde que ha comenzado desde que começou algo muy importante. algo muito importante no programa divino. Miren en la página 100, Veja na página 153, párrafo 13, parágrafo dice, 1370 diz: miren aquella gente que salió debajo de la profecía, Veja aquela gente que saiu debaixo da profecia de Moisés, salió de aquella saiu daquela organização y salió de todo, e saiu de tudo debaixo da profecia. las grandes obras, Viu as grandes obras e maravilhas e coisas assim e subiu a bordo de entrar. ahora Israel Agora Israel era interdenominacional. no tenía tierra, Não tinha terra, não tinha casa. a una casa, Ia a uma casa. nosotros no tenemos iglesia, Nós não temos igrejas. no somos Nós nosotros, não somos, nós vamos a uma igreja, a igreja do primogênito, a igreja que está em glória, não a igreja que está na terra por um homem, a igreja que está em glória, los llamados fuera, os chamados fora, predestinados à vida eterna. Vem yendo a su casa, indo à sua casa, e quando eles subiram al lugar, ao lugar para atravessar, dudaron la palabra, duvidaram da palavra. vean, Vejam, podrán decir cuando Moisés se fue allí, poderão dizer quando Moisés se foi ali, eu tenho a mensagem de Moisés, yo no te voy a seguir, eu não vou te seguir, Josué. yo no lo creo, yo me voy Eu não creio, eu vou ficar com o que Moisés me disse, assim que eu não vou te seguir. Eu vou tratar de entrar por minha própria interpretação e a hacer mi propio, eu vou fazer meu próprio grupo e eu vou entrar só com o meu grupo, porque é o meu mensageiro é Moisés. yo no te voy a seguir, Eu não vou te seguir. estaba despreciando Estaria desprezando, nesse momento a pessoa estaria desprezando la forma a forma vista por provista por Deus para entrar à terra prometida. no le valió de nada Não valeu de nada el mensaje de Moisés, ter a mensagem de Moisés se não aceitasse a Josué. era el mismo Moisés, Era o mesmo Moisés, porque era o Espírito Santo que estava em Josué. Sempre é o mesmo Deus, mas em outro véu de carne. sigue diciendo, Continua dizendo: subieron al lugar para atravesar, dudaron la subiram ao lugar para atravessar, duvidaram da palavra e voltaram depois que Josué e Caleb e os demais haviam cruzado e levado de volta um cacho de uvas para provar-lhes que a terra estava ali. la promesa A promessa da palavra de Deus es una tierra buena, é uma terra boa que mana leite e mel, e trouxeram isso com eles para prová-lo ao povo. y ellos saborearon, E o povo saboreou isso e disseram: Oh, no podemos hacer, apesar disso não podemos fazê-lo. O que aconteceu? perecieron, Eles pereceram no deserto, se quedaron allí, ficaram ali mesmo organizaron, e se organizaram e morreram. cuando le decían a Jesús, Quando diziam a Jesus: a Moisés, Não, nós temos a Moisés e a lei, comemos o maná do céu. E Jesus disse: E todos morreram, todos estão mortos. Não valeu de nada. y se organizaron y murieron, E se organizaram e morreram cada um deles. pero los que Porém, os que atravessaram trajeron e trouxeram de vuelta de volta Josué y Caleb, e Caleb. E ele escreve ali: tierra prometida
A terra prometida é igual à palavra da promessa. Vejam como essa parte aí, a palavra de promessa, a terra prometida, em 5 anos depois se cumpriu, e depois disso, tudo que tem a ver com a fé de rapto vai ser cumprido como já se cumpriu desse ano. Não vai falhar nem por um segundo. Vejam. Tem um lugar onde diz, se a pessoa entrar de cheio, nós temos lido esta mensagem, o lançaria ao rapto, ou lançaria à eternidade sem saber. Entramos na mensagem de cheio. Você não percebeu isso? Nós esmiuçamos cada coisa, ou seja, nós falamos o que está ali, esmiuçamos os livros, e sem percebermos, estamos entrando de cheio a mensagem. Ou seja, que esse grupo é esse grupo, e nos diferentes lugares que estão recebendo, entramos sem saber a mensagem de cheio, ao qual nos lançaria logo a eternidade. Já nos lançou a eternidade, já nos colocou em uma era eterna. Eu não sei se já conseguiram o parágrafo 910. Página 105. Vamos ver ali. Vejam. 910. Eu creio que se alguém entrasse em cheio nessa mensagem e não a entendesse, ou melhor dizendo, que a entendesse, ao vir a isso em cheio, isso quase o lançaria no rapto para a eternidade, sem percebê-lo. E desenhe uma pedra angular. Somente por entrar em cheio ao que nós sabemos, entendemos e temos visto. E ele escreve, se alguém entender a mensagem, seria lançado no rapto e eternidade. Vejam, a pedra angular que desenha ali, ou seja, que o povo, o grupo, nesse tempo final, foi colocado nessa posição, onde estaria recebendo a fé de rapto. Continua dizendo, a fé para o rapto, a revelação para o rapto, a revelação para ser transformados e raptados, gira em torno do 7º selo, em torno da segunda vinda de Cristo, assim como a fé para a transformação espiritual, gira em torno da primeira vinda de Cristo, dessa revelação, da vinda de Cristo e a sua obra de redenção na cruz do Calvário, assim também, em torno da segunda vinda de Cristo e a sua obra de reclamação, gira a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E na mensagem nomes blasfemos, vejam aqui o que diz o reverendo William Branham na página 17. Diz, notem que ela estava preocupada por ele. Isso aqui é um sonho, uma visão que uma irmã teve. Veja, notem que ela estava preocupada por ele. Assim que se deitou ali onde o seu esposo estava lendo e ficou dormindo. Isso foi a irmã Shepard. E sonhou que estava em cima de uma montanha e desenha uma pirâmide.
E nessa montanha, o melhor, eu não tenho o papel na minha frente, mas eu acho que é assim. Ela sonhou que viu ali uma caixa de pedra como uma armadura, colocada justamente no topo desta montanha, e desenha uma pedra angular embaixo. Aí ele desenha as eras. E o seu esposo estava justamente atrás dela. E ela viu um homem grande, parado ali com roupas de trabalho, com mangas enroladas, bebendo água mais pura que ele jamais havia visto dentro desta pilha de pedras colocadas no topo da montanha. E a pilha de pedras não retinha água. É uma caixa de pedra feita, e a caixa saía e corria por fora, e corria por toda a linha, e saía dali tudo que tinha ali dentro, e transbordava tudo, e saía e corria montanha abaixo. E a água corria sobre os seus pés, e ela estava parada justamente naquela, e não conseguia capturar ela, pegar ela. E então ela perguntou por que a caixa não retinha a água, ou seja, aquela caixa onde ele estava colocando água dentro não retinha água. E o homem disse: isso não é água, isso é o Espírito Santo. E disse: nada o vai deter. E ele escreve Apocalipse 21:1, 21:17 e 21 do 3 ao 7. E ele disse, e então ele voltou e tomou outro balde grande e foi cheio de mel. E derramou mel ali e disse: agora isso o deterá, ou seja, deterá esse fluxo de água, que já sabemos que é o Espírito Santo. E ela pensou que a caixa de pedra ia se arrebentar e derramar o mel, mas não aconteceu isso. Finalmente, se uniu e a reteve. Ela voltou e desceu pela montanha. Indo pela montanha, ela parou ali no pé da montanha e olhou para trás. E ela viu 5 correntes desta água cristalina, e escreve 5 rios, não contaminada pelas coisas pelas quais passava. Ou seja, a água passava e embaixo continuava tão clarinha como quando a derramou lá em cima. Não contaminada pelas coisas pelas quais passava, permanecia pura e clara, vindo ferozmente. Depois se movia mais devagar, depois quase que perdia a intensidade. E ela estava se perguntando se chegaria ali ao pé da montanha. 5 correntes. E acordou. Eu acho que isso está muito perto da forma na qual aconteceu. Não é assim, irmã Shepard? E na página 18 diz: e agora? Aqui está a interpretação deste sonho. Ela estava preocupada sobre o Espírito Santo. Agora, de tal modo que ela, olhando a caixa no topo da montanha, estava a rocha, uma caixa de pedra, é rocha de confissão. Escreve rocha de confissão. E agora, como Jesus disse na Escritura, ele disse, Pedro disse, Jesus disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias ou Moisés, e assim sucessivamente. E ele disse: e quem vocês dizem que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, algumas pessoas dizem, a Igreja Católica diz, a Igreja Católica Romana diz que a rocha, que Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eles dizem que era sobre Pedro.
e que Pedro era esta rocha, porque Pedro significa pedrinha. E sobre esta pedrinha edificarei a minha igreja. E sobre Pedro, a sucessão apostólica, eles edificam a igreja. Depois, a igreja protestante diz, isso está errado. É sobre si mesmo que ele edifica a igreja. Agora ele escreve sobre esta pedra. Agora, não é para estar em desacordo, mas, da minha maneira de vê-lo, ambos estão mal, porque ele não edificou sobre Pedro e tampouco fez sobre si mesmo, senão que foi sobre a revelação de Pedro, de quem ele era. Veem? Quem dizem os homens que eu sou? O Filho do Homem. E ele escreve sobre esta pedra a revelação de quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Bendito és tu, Simão, filho de Bar-Jonas, porque não tu revelou carne nem sangue, algum seminário, vem, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. Vejam, e sobre esta revelação da segunda vinda do Senhor, estará edificada a igreja. Ou seja, vai ser através dessa revelação da segunda vinda do Senhor que vai estar baseada a igreja do Senhor na era de pedra angular. E isso tem sido, cada era da igreja tem tido uma rocha de confissão, até esta rocha de confissão de Laodiceia. E ele escreve, cada era foi edificada sobre uma rocha, revelação, de confissão. E agora, você não pode fazer uma igreja santa, não existe tal coisa como uma igreja santa, ou uma organização santa. O Espírito Santo pode ser pregado nela, mas ali vocês encontram bons e maus, apóstatas, indiferentes e todos os outros. Assim que uma organização não reterá. Você não pode dizer, nós o temos. Nenhuma delas o tem. Não, Senhor. O Espírito Santo é derramado sobre indivíduos. Esse é o indivíduo. Assim que, portanto, a rocha, essa igreja pentecostal do último dia, a qual recebeu o Espírito Santo, que receberam no início, através das eras, eles receberam o Espírito Santo, mas não na medida em que o tem agora, porque é uma restauração do princípio. Se tomamos o candeeiro, alfa e ômega, como acenderam a primeira lâmpada, subiu alto e mais alto, e ficou escuro e obscuro, e depois voltou outra vez, vem, primeiro e último, e assim sucessivamente. Agora, mas nessa era da igreja, a mensagem está sendo derramada na igreja, mas o corpo da igreja, ele mesmo, junto, como diríamos, esse tabernáculo, aqui é que ela vem a igreja. Este tabernáculo não é um tabernáculo do Espírito Santo, não há tal coisa. Os indivíduos que vêm a essa igreja são os tabernáculos do Espírito Santo. Eles são tabernáculos que contêm o Espírito Santo, mas não a igreja no corpo de um grupo. Portanto, ele se derrama. Lembre que ele está dando a interpretação do sonho e desenha uma pedra angular e escreve o verdadeiro tabernáculo. Mas o que este homem que estava derramando a água, o mensageiro da igreja, derramando a mensagem na igreja, o que estava fazendo a água? Estava tirando todo o lasco, todas as coisas que tinha nela. Isso é o que o Espírito Santo faz, a ferve. Agora o mel, e escreve amor, representava o amor fraternal, a bondade fraternal, o qual é essa era.
Eu só tenho que falar a você da bondade fraternal, a era na qual vivemos agora. E desenhe ali as eras, e desde baixo escreve fé, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal, que é a sétima era, e no centro ES, ou seja, Espírito Santo, e em cima a pirâmide escreve Espírito Santo, amor, mel. E observem, isso disse ali no capítulo 10 do livro do Apocalipse, versículo 10. Então tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e era doce na minha boca como mel. Mas quando comi, se tornou amargo no meu ventre. Mel é igual, e aí escreve amor fraternal. E é o amor também, onde em cima ele coloca a palavra mel, na pedra angular. E ali também, de onde tinha escrito cetro é igual a palavra, o título de propriedade. E aqui do lado escreve, nesse livro de nomes blasfemos, amor fraternal, é a mensagem da sétima era, através do mensageiro, para produzir amor fraternal. Agora você poderia dizer, veja, a mim certamente não me agrada, irmão Neville, certamente eu não me agrado do irmão Jones, não gosto do irmão tal e tal, e algo como isso. Mas deixe que aconteça algo a ele. Irmão, o seu coração se destroça, isso quase mata você. Vê? Podemos obter bondade fraternal e sentimento fraternal pelos outros, vem, mas manterem um grupo de pessoas. Por quê? Você se preocupa por aquele irmão, porque você compartilha do pão com ele aqui no altar. Como faria nesta noite? Você tem companheirismo com ele, vocês dão as mãos, você adora junto com ele, ele é seu irmão, e ele pode fazer algo na carne com o que você não concorda, mas porque você como que se afasta, o qual não deve fazer, o esquiva um pouco, mas no fundo do seu coração, há alguns que tem mais no fundo, bem no fundo, mas está lá, no fundo do seu coração, se acontece alguma coisa com seu irmão, ou com esse irmão, ou com essa irmã, isso quase mataria você, do lado de fora, ou no mundo, ainda que tenha algumas diferenças, como igrejas. Eu não gosto, eu não vou com a cara do fulano, mas lá fora vê que ele está fazendo algo. Veja, te mete com fulano que eu vou meter a mão na tua cara. Ele diz, né? Falando assim, que para que de uma maneira que a gente entenda. Ou seja, tem algo ali que você sente por esse irmão. Porque os que vamos sentar juntos à ceia das bodas do Cordeiro. Não vamos estar ali. Senhor, espera um momentinho. Eu não vou me sentar aqui e começa a festa, as atividades. Eu quero ficar naquela mesa ali. E olha, não, aquela mesa eu não vou. Essa mesa está o fulano e eu não vou com a cara dele. Me coloca no outro lado. Na ceia das bodas do Cordeiro, isso não vai acontecer. É por isso que esse tempo que Deus nos permitiu é para que todas estas coisas sejam lançadas fora, deixadas de lado. Porque senão um dos dois não estará ali, ou nenhum dos dois. Temos que ficar de acordo aqui, como se colocaram de acordo no aposento alto,
antes de receber as primícias ali, no dia de Pentecostes, todos estaban unánimes. todos estavam unânimes e juntos. Yo soy Eu, un hombre viejo. eu sou um velho. Una vez fui joven, Uma vez eu fui jovem, agora eu sou he velho. visto hacer eso a través de... Eu vi fazer isso através da idade. Eu vi pessoas dizerem, No quiero tener bom, que ver nada. não quero ter nada a ver com ele mais. Algo le sucede a ese E acontece alguma coisa àquele homem, casi lo mata. e isso quase mata você. Pensa, oh meu Deus. Dice, oh Dios mío, Diz, oh meu Deus, di que mi precioso permita que meu precioso irmão se fosse, reconciliar sem eu me reconciliar com ele. Vê? otra vez. Você novamente, Vean, vejam, amor fraternal. esse amor fraternal. Parece como que no se ve. Parece como que não se batem, mas sim se batem. O mel se bate. Como esperan, quizás Como esperam talvez hay una persona uma pessoa parte, um ser amado que nós não desejamos que parta, y decimos, e dizemos, aprovechado el tiempo, se eu tivesse aproveitado melhor o tempo me hubiese reconciliado. e tivesse me reconciliado com ele. Dice, y escribe la miel, es E igual. ele escreve, o mel é igual ao amor fraternal. Ahora de la misma forma, Agora, da mesma forma que ela veio dali, abajo, ahí está siguiendo ali ele está seguindo o relato do sonho. de la misma forma, Agora, da mesma forma que ela veio dali, hacia el cimiento morro abaixo, até ali o pé do monte, agora essa gloriosa água estava borbulhando sobre ali em 5 correntes. Agora 5 é o número de graças. Jesus, fé. y dice en inglés, E diz em inglês e espanhol. Graça, vê. 5 é o número de graça. 5 correntes estavam brotando dali de cima, de la artesa hacia aquí abajo, do alto até aqui embaixo. E cada uma delas, una de estas e cada uma dessas eras, teve esta rocha de confissão. los santos están Os santos estão dormindo, esperando, vem? Até essa era. pero pronto Mas logo, el Espíritu o Espírito Santo, de Cristo brotando de Cristo, virá sellará la iglesia. e selará a igreja. Y él allí escribe Apocalipsis E ali ele escreve Apocalipse 7, 2, 14, do 13 ao 12. y 2, 17. E 2, 17. Entonces la E iglesia então a igreja será raptada. será una unidad Vai ser uma unidade completa de Deus. Uma união completa. E desenha uma pedra angular e as eras. Uma noiva para Cristo. será la cabeza de Quem será a cabeça de todas as coisas. Me seguem? Me acompanham? sigue diciendo aquí. Continua dizendo aqui. Y ahora todo eso corresponde E agora tudo isso corresponde a este tempo final, que é o fim. el tiempo del fin O del siglo, tempo do fim do século, do calendário hebreu, que para el calendario e que para o calendário gregoriano é o começo do século 21. ya estamos llegando Já estamos chegando ao final a la obra de Cristo, da obra de Cristo em sua igreja coronará e coroará o seu trabalho que tem estado fazendo em sua igreja, A coroará com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa aos que vivemos. E eu creio que com este corpo que temos, llegar a ese momento. nos dá para chegar a este momento. Cuidem bem do corpo que Deus lhes deu. Eu sempre dou apenas não a comida, senão também vitaminas, para tê-lo o melhor possível para servir a Deus e também estar esperando a transformação. Cuidem bem deste templo humano de Deus, que foi dado para vocês, para a glória de Deus, para Deus viver em você, em Espírito Santo, nesse corpo angelical que Ele deu para servir, a Deus todos os dias de vossa vida, para que assim também todo o trabalho que façam na obra do Senhor não seja em vão, senão que logo recebam a recompensa para desfrutá-la no reino milenial. O mistério Del primogénito
do primogênito do céu é o tema que estaremos vendo nesta ocasião, nesses dias e neste dia do dia 25 de dezembro deste ano de 2022, o qual é um dia de Natal, o qual é uma temporada de alegria, de regozijo para todas as famílias, porque aí é que se reúnem e compartilham esses dias festivos, ou seja, onde tem dias de feriados, e assim compartilham as famílias uns com os outros. Se cuidem nesses dias que são perigosos, nas ruas, e que sejam de grandes bênçãos esses dias deste ano que nos resta, digamos, uma semanazinha de 2022, e que entremos ao ano de 2023 regozijantes e alegres para receber tudo o que Deus tem aqui nos dar do que falta neste ano, e estamos preparados para receber aquilo que Ele estará nos dando no próximo ano, o qual tudo vai ser conforme ao seu programa. Ele não vai falhar e nem errar, nem por um segundo. Tudo o que Deus já tem no seu programa. Nos coloquemos de pé, por favor, e deixamos assim, imediatamente conosco neste tema, o mistério do primogênito do céu, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.